E a gente abre a edição de hoje falando das notícias da metrópole, o que acontece aqui em Campinas e região. Porque a Prefeitura realiza nesta terça e quarta-feira o agendamento para os interessados na castração gratuita e microchipagem de cães e gatos na região dos bairros São Bernardo e Vila Industrial. São 1.000 vagas disponíveis. O Castramóvel vai estar no bairro para a realização das cirurgias entre os dias 20 e 24 de maio. Mas agora o agendamento é então amanhã, nesta terça e quarta. Nesta edição serão atendidos os bairros Jardim Aurélia, Jardim do Vovô, Jardim Dom Nery, Jardim Magnólia, Jardim Miranda, Pacaembu, Parque Beatriz e Parque Industrial, o São Bernardo, Vila Prost de Souza, Aurocan, Dutra, IAPI, Vila Industrial, Parque Itália, Nova Teixeira, Rialto, Santana, o Satúrnia e também o Teixeira. E para fazer o agendamento, o responsável então deve ir com uns documentos para fazer esse primeiro momento aí, ser maior de 18 anos e apresentar na hora do cadastramento RG, CPF e comprovante de endereço. O cadastramento pode ser feito, então, das 9 da manhã ao meio-dia, da 1 da tarde até as 4 horas, na Praça de Esportes Argemiro Roque, que fica na rua João Batista Murato do Canto, 390, no bairro São Bernardo. O endereço aparece aí, inclusive, vai ser o mesmo local que em terça e quarta, então, é o agendamento, e depois, a partir do dia 20, onde serão realizadas as cirurgias. E olha só, os Correios de Campinas recebem doações para as vítimas do Rio Grande do Sul. Veja na reportagem de Rafael Turati. As chuvas intensas e as inundações que atingiram diversos municípios gaúchos trouxeram uma série de destruições, desabrigando famílias e danificando infraestrutura. E diante dessa situação de calamidade pública, o povo campineiro tem demonstrado um admirável espírito solidário e empatia. Comovido com a tragédia no sul do país, o Wilson se mobilizou para enviar donativos aos gaúchos. A gente vai vendo as imagens ali e é um acidente que, assim, uma causa que isso aí não vai demorar para acabar, né? Após a água baixar, ainda vai ter muita coisa para ser feita, né? Então, as doações, a ajuda tem de ser bem-vinda e por muito tempo, né? Para normalizar tudo. O mesmo caso do Daniel, de 19 anos, e da dona Maria Amélia, que não pensaram duas vezes em ajudar as pessoas afetadas e doaram pares de roupas. Sim, é essencial para o pessoal poder começar a se reerguer ali, né, do caos, da tragédia que está acontecendo lá, das enchentes. E é essencial para que eles possam sobreviver até que a situação se estabilize. Se cada um doar um pouquinho já é bastante, assim, em grande escala, né? Não importa se você tem muito ou tem pouco, juntando de todo mundo dá uma diferença fundamental para o pessoal que está lá. Eu acho que a gente, como os irmãos, a gente tem que compartilhar o que temos para poder melhorar a vida deles. Eu acho que quem puder trazer, compartilhar um pouquinho e a gente, né, compartilha e acaba com um pouco do sofrimento de quem está passando, né? Todas as 24 unidades dos Correios de Campinas estão recebendo e transportando gratuitamente as doações para ajudar as vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul. Os itens essenciais para a doação são alimentos de cesta básica, produtos de higiene pessoal, material de limpeza, roupas de cama e de banho e ração para pets. A gente não para de receber, tá? Então, como foi aberto agora para o Brasil todo, nós temos vários centros de tratamento de cartas e encomendas esparramados por todo o estado de São Paulo. São, ao todo, 8. Então, nós recebemos das nossas agências, a gente caminha para esses centros estão estocando, né? E hoje, nós temos uma posição estratégica dentro de Campinas, que é o nosso centro de logística integrada, né? Que ele está preparado para receber cerca de 3.000 CDLs, né? Que são os nossos containers. E a gente já está começando a receber. Então, nós temos até agora 700 toneladas recebidas e encaminhadas para o Rio Grande do Sul e nós não paramos de receber. Tá? A gente está nesse fluxo contínuo. A gente está ativando uma nova linha de transporte com partida de Guarulhos e de Valinhos, né? Nós vamos colocar caminhões e carretas extras, né?
para poder dar vazão nesse fluxo de doações que a gente está recebendo. A coisa que nós mais precisamos é a água potável, tá? Então, é isso que a gente está, nesse momento agora, que a gente está recebendo. Aqui na sede dos Correios, na região central de Campinas, as doações são colocadas nesse espaço aqui, no saguão principal. E tem um detalhe importante: os Correios têm solicitado que as pessoas façam a identificação dos produtos doados para facilitar o trabalho de triagem. Graças a Deus que todas as vezes, né, como que a gente pôde perceber que houve, né, situações de calamidade, como aconteceu em Brumadinho, né, como aconteceu, acho, ano retrasado, ano passado, na verdade, lá em São Sebastião, as pessoas, elas têm muita vontade, né, de participar e de ajudar, né, e isso é muito importante, porque a situação que aconteceu no Rio Grande do Sul não tem uma perspectiva, num curto período de tempo, né, das pessoas poderem ter acesso, né, a mantimento, a agasalho, a água, né, e se não fossem essas doações, certamente, né, muitas pessoas iam estar numa situação bem pior do que já estão agora, né. Elas já estão numa situação extremamente difícil, as pessoas perderam tudo, né, não só as questões materiais, mas também famílias, né, foram praticamente dizimadas por causa disso. E essa parte, né, da gente doar essas questões materiais, ela não resolve o problema, mas pelo menos minimiza o impacto, né. É a hora de cada um fazer a sua parte para ajudar aí o pessoal lá do Rio Grande do Sul. A gente lembra que aqui em Campinas são, então, 24 agências dos Correios. Você pode ir a qualquer uma delas, deixar ali a sua doação, e recomenda-se que faça, como o Rafael mencionou aí, a identificação do que está sendo doado. Mas se você é de outra cidade brasileira também, verifique aí o horário de atendimento da agência dos Correios na sua cidade e leve o seu donativo. E a gente lembra também que a Câmara Municipal de Campinas também é uma desses pontos de coleta para as doações que estão indo para o Rio Grande do Sul via Prefeitura Municipal de Campinas. Agora a gente vai falar sobre uma ação de trânsito, de conscientização, porque nós estamos no Maio Amarelo, o mês da conscientização sobre a segurança no trânsito. E uma ação em um shopping de Campinas realiza testes para orientar a população para a prevenção de acidentes com idosos. O método Braille de leitura e escrita é uma garantia de que as pessoas com deficiência visual consigam ler e escrever independente da idade. Quanto antes for feita a estimulação, né, para o bebê, para a criança, melhor essa criança vai ter recursos para depois entrar na alfabetização em Braille. Nós temos alunos que foram alfabetizados em Braille depois de adultos, que eram baixa visão, que a Provisão também atende, né, a baixa visão, faz a estimulação visual, mas alguns adultos perderam totalmente a visão já depois de adultos e também foram alfabetizados em Braille. Louis Braille nasceu em 1809, na França. Aos 5 anos, ficou completamente cego através de um acidente doméstico. Em 1825, estudou no Instituto para Jovens Cegos de Paris e foi quando criou o método Braille, que conta com 6 pontos, sendo 2 colunas de 3 pontos. É um sistema composto por 6 pontos em relevo, né? Formado por 2 colunas e 6 linhas. A combinação desses 6 pontinhos é que vai formar o alfabeto Braille, né? Então aqui quando eu tenho o primeiro pontinho, ponto 1 em relevo, eu tenho a letra A. Se eu tenho os pontos 1 e 2 em relevo, eu tenho a letra B. Os pontos 1 e 4 em relevo, a letra C, e assim por diante. Esse material aqui é o alfabeto Braille móvel em madeira, que tem essa representação tátil em relevo. Então, a letra A, aqui eu tenho em relevo só o ponto 1. A letra B, que a gente viu, os pontos 1 e 2 também vão estar em relevo. Então, para quem está aprendendo, tem a posição dos 6 pontos e o ponto em relevo da letra. O Lego Bricks é a representação dos pontinhos, já como será a leitura em Braille, sem o baixo relevo. A escrita eles fazem na máquina Braille, então é inserido papel e aqui na máquina tem o teclado em Braille, né? E tem as teclas 1, 2, 3, 4, 5, 6.
a combinação do braille, né, dos pontinhos braille, vai surgindo aqui com as letras. O braille não é um idioma. O braille não é uma outra língua, não é um outro idioma. Ele é um sistema de leitura e escrita tátil. Ele é universal, né? Mas não é um outro idioma. Ele é uma maneira de ler e escrever de forma tátil. Dá para ler em outros idiomas, mesmo com algumas letras ou acentuações que nós não temos em português. Porque é a maneira que o deficiente visual consegue ter os mesmos recursos que um vidente, nós chamamos de videntes quem tem a visão. É um aluno em sala de aula que consegue ver, que lê e escreve usando a caneta, lápis, a máquina braille. O braille em si proporciona a escrita e a leitura para o deficiente visual. A linha braille é um método digital que consegue converter a escrita braille em tempo real. A linha braille ela já é ligada no computador, mas tem um teclado similar a esse, então eles conseguem usar o braille para escrever, mas sai na tela do computador em tinta. Então isso, numa sala de aula, o professor consegue fazer a correção imediata e não precisa saber o braille, né? É bem inclusivo. Eu gosto de escrever coisas da minha vida também, tipo... poemas, às vezes eu escrevi um esses dias com a Ana e eu me senti bem escrevendo um poema falando no tipo da minha vida. Aprender a ler e a escrever é a possibilidade de vencer as barreiras físicas. A Emily aprendeu o idioma japonês. Eu gosto muito da cultura japonesa, eu gosto de lá. Aí eu tive um amigo, né, também que meio que deu uma ajudada a eu gostar mais ainda. No caso do Igor, a leitura tem um lugar especial além da música. Eu leio porque é bom, né, para ampliar o conhecimento também e é um novo mundo, né, que a gente entra. Gosto bastante de aventura, mistério, ficção. Gosto de ouvir música também, sertanejo internacional. O Lucas não gosta muito de ler e prefere investir o tempo no aprendizado musical. Eu gosto de tocar, eu tô aprendendo violino. Como tá sendo? Tá sendo uma experiência bem legal, é bem interessante. O que você gosta de ouvir dentro do violino, assim? Eu tô aprendendo para poder tocar na igreja, né? Que legal. Aí eu gosto de ouvir música gospel. Olha, a gente chamou a reportagem do Maio Amarelo, mas a que entrou aí foi a reportagem da Alexandra Dias sobre o método Braille, que é um sistema de leitura e também escrita para pessoas com baixa visão ou totalmente cegas. Aí a oportunidade que essas pessoas têm de também, né, serem alfabetizadas em qualquer idioma. E olha, já vou dar um spoiler aqui. Ainda tem uma outra reportagem mostrando que você sabia que em Campinas a Biblioteca Pública Municipal, ela tem vários livros em braille. A gente vai mostrar ainda essa semana aqui no Câmara Notícia. Agora sim, nós vamos à reportagem do Maio Amarelo, o mês da conscientização sobre a segurança no trânsito, em que uma ação que aconteceu num shopping da cidade realizou testes para orientar a população na prevenção de acidentes com idosos. A Secretaria de Saúde de Campinas, em parceria com a PUC Campinas e INDEC, realizou no Shopping Parque das Bandeiras uma série de testes gratuitos para conscientizar a população sobre mobilidade segura e, com isso, reduzir principalmente acidentes com idosos. Durante a ação, também teve a emissão de documentos para vagas de trânsito. A gente precisa fazer justamente essa diversidade de locais. A gente tem que atingir todo tipo de população. Em todos os diversos lugares. E aí, quando a gente foi pensando onde que a gente conseguiria ofertar para as pessoas a melhor forma possível durante uma semana, né, do meio da semana, ações que para elas, né, não estariam ofertadas nesse momento, foi aqui então que a gente conseguiu esse espaço. E aí essa foi uma parceria que nós fizemos com a PUC, com a INDEC, para trazer informação para os nossos clientes, né? É uma ação que fala muito sobre segurança, muito sobre... que dá orientação, né, de modo
de modo geral, e esse é um pilar muito importante para a gente. Então, o Parque das Bandeiras tem, além do pilar de vendas, né, o pilar comercial, que ele também é super importante, levar acesso, levar informação de qualidade para a população é algo muito significativo para a gente, né? Contribuir com a população, né, da forma que a gente puder, a gente acha que faz muito sentido. A campanha do Maio Amarelo foi criada em 2011 pela ONU com a finalidade de poder informar a população a respeito da gravidade dos acidentes no trânsito. Ano passado, 159 pessoas morreram em Campinas. Segundo o mapa da acidentalidade de 2023, das 159 vítimas fatais, 52% eram motociclistas ou garupas, 28% eram pedestres, 16% eram ocupantes de demais veículos e 4% eram ciclistas. Entre as atividades programadas, os residentes multiprofissionais em urgência e trauma fizeram avaliações, como aferição de pressão arterial, teste de glicemia e orientações sobre como os pedestres podem evitar acidentes, incluindo a forma de caminhar pelas calçadas. Nós trouxemos algumas histórias de pessoas que sofreram acidentes, né, para impactar mesmo a população de que ele é real, de que ele acontece e todo dia a gente tem um acidente de trânsito e um atendimento aberto no hospital, ou moto, ou atropelamento, né? Então a questão do atropelamento do idoso, a gente está querendo reforçar bastante na atenção, né, que as pessoas têm que ter ao atravessar a rua, utilizar a sinalização correta. Então tudo isso faz parte, né, que repercute depois no acidente de trânsito. Para reforçar o Maio Amarelo, foi levado também a experiência de óculos simuladores que mostram, por exemplo, efeitos do consumo de álcool e a aplicação da vacina contra a gripe para evitar complicações causadas pela doença. Andréia, que estava caminhando pelo shopping, aproveitou a oportunidade. Eu acho ótimo, sim, porque a gente está tendo a oportunidade de passar por um lugar que você está de lazer ou até de trabalho mesmo e poder ser abordada para ganhar uma vacina, para mim é muito gratificante, assim, porque eu nunca tenho tempo eu trabalho em horário comercial, então eu nunca consigo ir tomar vacina, então eu acho isso muito bacana. E acho que todo o alerta para oferecer à comunidade um cuidado, seja ele qual for, eu acho que é fundamental, né? Porque eu que sou da saúde, acho que a gente tem que privar ou proporcionar às pessoas que elas tenham acesso a ter uma qualidade de vida melhor, a não ficar doente, enfim. Então eu acho isso muito bacana, amei a ação. Me chamaram, eu já arregacei a manga e disse, estou pronta para vacinar. Um banco de perucas móvel realizou doações a pacientes com câncer no Hospital Mário Gatti, incentivando também a mudança do visual e mais arrecadação de cabelos. A Rede Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar, em parceria com a ONG Cabelegria, está com a campanha de doação de cabelos para a confecção de perucas para mulheres em tratamento na unidade de alta complexidade em oncologia. Nós vemos essa ação como uma forma de a gente trazer um pouco mais de empoderamento, né? Todo tratamento é um momento difícil para essas mulheres, a autoestima normalmente fica muito rebaixada e os cabelos, né, são a moldura do rosto das pessoas e estamos aí trazendo essa oportunidade das pessoas darem uma nova cor, né, para a sua vida, emoldurarem as suas vidas e saírem mais empoderadas. Para retirar a peruca, é indispensável a apresentação de um laudo médico atualizado com no mínimo 6 meses e um comprovante de que está fazendo quimioterapia. A ONG só doa uma peruca por pessoa, então é muito importante que os documentos estejam corretos para a hora da verificação do cadastro. Milene foi diagnosticada com câncer de mama por 3 vezes e faz tratamento há 4 anos. E foi olhando cada formato de peruca em meio às prateleiras que encontrou um cabelo idêntico ao que ela tinha antes de todo o processo. Foi devastador, que 15 dias da primeira quimioterapia meu cabelo caiu inteirinho. Não quebrou, ele caiu inteiro mesmo, da raiz até a ponta. Você fazia assim, ele saía na sua mão inteiro.
foi muito difícil, porque eu tinha um xodó com meu cabelo. Tinha muito o que com ele. Aí ficou a autoestima foi lá embaixo, né? Fiquei com medo, meu marido me deixar, mas foi diferente. Eu sempre usei lenço, não saía de casa. Eu tinha muita vergonha de sair de casa, até com lenço. Saía de casa só para vir para o hospital, para fazer exames e ir na casa de parente. Mas assim, passear, ir para os lugares shopping, alguma coisa, eu não ia. Morria de vergonha. Sempre usei lenço e boné, que eu gosto bastante de boné. Mas e agora com esse cabelão parecido com o seu de antigamente, como que vai ser? Hoje você se viu no espelho, o que você sentiu? Fez sentir feliz, fiquei feliz de me ver de novo. Fiquei parecendo a Milene de antigamente. Fundado em 2013, a ONG Com Alegria vem anualmente até o Hospital Mário Gatti com um banco de perucas, uma ação de solidariedade que conscientiza as pessoas. Ano passado, o Banco de Humanização conseguiu arrecadar cerca de 12 quilos de cabelo. Maeli é técnica de enfermagem da rede e fez do seu dia a dia a motivação para doar o cabelo pela primeira vez. A gente já trabalha nessa área, né? Eu trabalho na radioterapia aqui no Mário Gatti. E a gente vê a felicidade dos pacientes quando eles chegam e falam: consegui uma peruca, meu cabelo, a maquiagem do meu rosto é o cabelo. Então eu acredito que fazer a felicidade de outra pessoa é gratificante e é o que me fez pensar em cortar o cabelo para doar. Qual que é a sensação, né, de se ver agora de cabelo curto e fazer essa doação para as mulheres que precisam? Na radioterapia, quando o paciente trata crânio, a cabeça, a dose ela é distribuída no cabelo. Então pode acontecer do local onde é aplicado aquela dose o cabelo não crescer mais. Então é um local que vai ficar uma falha para sempre. Então, para eles faz diferença a doação, a peruca, principalmente para as mulheres. E qual é a sua sensação agora, depois de ter cortado e saber que o seu cabelo, que a gente cuida, né, como mulher, com tanto cuidado, com tanto carinho, vai ajudar a trazer felicidade para outras mulheres? Me traz alegria, me traz um conforto, porque a gente já trabalha nessa área para ajudar as pessoas. E isso que a gente faz não tem preço. A campanha de doação não tem data limite, possibilitando a pessoa a fazer a qualquer momento. A mecha deve ter, no mínimo, 15 centímetros de comprimento e não importa se tem química ou é tingido. Antes do corte, é preciso lavar e deixar o cabelo secar naturalmente. Depois, fazer um rabo e amarrar com elástico e cortar. A mecha deve ser colocada em um saco plástico e entregue na área de humanização, que fica no prédio administrativo do Hospital Dr. Mário Gatti. Quem tiver aí, né, a oportunidade e tiver, né, com o coração permitindo e possibilitando, então vem aqui com a gente, que é o momento aí de você poder doar para essas mulheres e novas perucas serem feitas para as outras pacientes. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre educação, porque olha só, o Centro Paula Souza prorrogou até o dia 17 de maio, próxima sexta-feira, as inscrições para o vestibulinho das escolas técnicas estaduais, as ETECs, para o segundo semestre de 2024. O prazo termina às 3 horas da tarde, no dia 17, e os interessados que ganham agora mais tempo para preencher a ficha de inscrição online e realizar o pagamento de R$ 40, que é a taxa de inscrição. Com ensino totalmente gratuito, o processo seletivo conta com mais de 40 mil vagas para os cursos técnicos, especializações técnicas e vagas remanescentes de segundo módulo, distribuídas entre as unidades de todo o estado de São Paulo. No último dia, então, esse prazo se encerra às 3 horas da tarde e você pode inscrever lá preencher a ficha de inscrição no vestibulinhoetec.com.br.
Não esqueça, então, de fazer o pagamento dos R$40 e a prova vai ser no dia 9 de junho, à 1h30 da tarde. E agora a gente vai falar de outra inscrição, mas atenção você que pretende prestar o vestibular da Unicamp, porque hoje a Conveste, Comissão Permanente para o Vestibular da Unicamp, abriu o período para solicitar a isenção da taxa de inscrição, que valerá tanto para o vestibular Unicamp 2025, quanto para a modalidade Enem Unicamp 2025. Os pedidos deverão ser realizados até o dia 7 de junho, exclusivamente pela internet, na página do Conveste. Tá lá, conveste.unicamp.br, são 4 modalidades. Atenção para ver se você se encaixa em uma delas para ter direito aí a essa isenção.